80% da população global engordou nessa quarentena. Na quarentena? Hoje os nossos produtos são os queridinhos porque eles entregam resultado, né? Maravilhas da Terra hoje é uma empresa brasileira, nós já estamos nos Estados Unidos e hoje o que ela entrega são produtos 100% natural e produtos que são bem baratos, que qualquer pessoa pode consumir. Acessível. Bem acessível. E a gente tem uma variedade de produtos diversos, né? Não são só chás, nós temos mais de 80 produtos, mas hoje, né, se você pesquisar aí, o nosso chá é o queridinho pela facilidade e pelo resultado que ele entrega, né? Vou te dar exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, o nosso mais famoso, chá SB, né? Chá seca a barriga. Esse chá aqui, hoje é uma fase detox que tu tomando ele, tu pode perder de 3 a 5 quilos em uma semana, tu acredita? E como que funciona esse chá, assim? Conta pro pessoal entender um pouco melhor aqui. Então, hoje os nossos chás são 100% naturais, né? Se você olhar aqui, Ana, tem ervas aqui, Sim. né? Então ele tem alguns componentes que ajudam no processo de metabolizar o nosso organismo, né? Tá. Que nem esse SB aqui é uma fase detox, né? Que tu tomando diariamente 1 litro por dia desse chá, você pode aí, além de perder peso, melhorar a saúde. Ele ajuda também a questão de metabolismo, a questão de pressão arterial. Então ele serve para a saúde também, né? Não só para emagrecimento. Então o pessoal que deu uma exagerada aí na quarentena, né? Ficou acima do peso, né? Tem alguns problemas por causa do peso acima. Faz uma espécie de tratamento com esse chá, é isso? Nós temos um protocolo hoje que a gente chama de protocolo seca a barriga, né? É um composto de 4 pacotes de chás, onde a pessoa vai tomar 15 dias o USB, que é um detox, né? Para qualquer processo de emagrecimento, primeiro tem que fazer um detox no corpo. Após ela toma 15 dias o nosso queridinho linfachá, que ele ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a desinchar. E depois ele faz um processo com 2 pacotes do nosso Sbel chá, tá? Que é um queimador de gordura, ajuda muito, Ana, na questão da celulite, né? Olha, a mulherada aí, que daqui a pouco é verão, né? Exatamente. Começar a se cuidar. E ele é popularmente conhecido como subtramina natural, né? Porque ele sacia a fome. Sim. Incrível. Então tu vai ficar 30 dias e nesse processo de 60 dias, nós temos resultado, Ana, hoje de 3 até 15 quilos em 60 dias, né? E hoje é a sensação dos famosos porque eles estão tendo resultado com o produto, né? Sim. E não são só para linha de emagrecimento, como eu falei. Eu vou te dar exemplo. Hoje nós temos aqui o Sonobon, que é um chá maravilhoso, tá? Eu não consigo mais viver sem ele, Ana. Olha só. Todo dia antes essencial. Isso, todo dia antes de dormir. Eu tomo aí uma média de 500 ml, né? Sim. Porque eu sou muito agitado, né, Ana? É 2 horas da manhã, eu tô a 1000 ainda. Então, pra você aí que tem dificuldade de pegar no sono, até também pela quarentena, muita gente afetou o sono, né? Não tem mais aquele sono tranquilo, aquele sono que deita e dorme a noite toda no sono profundo. Daí não é o problema mais do detox, aí já pula pra esse aqui. Exato, e eles podem ser tomados juntos, né, Ana? Não necessariamente tu vai tomar só esses. Sim. Tu pode tomar paralelo o Sonobon e ele ajuda também, Ana, não só a questão de sono, mas questão de ansiedade, casos leves de depressão. Sim, né? É um complemento. Exato. Perfeito. E também nós temos hoje, né, alguns produtos que são preventivos para algumas doenças, né? Olha só. Tu gosta de comer doce, Ana? Ah, quem não gosta, Olha né? só, esse chá aqui vai ajudar a eliminar todo o açúcar do teu sangue. Olha só, então pode continuar comendo doce tranquilo. Claro, dá uma maneirada, né, Ana? Mas assim, ele ajuda muito, né, a tirar aquele excesso de açúcar e também ele é muito indicado para quem tem diabetes tipo 2, né? Sensacional. Porque ele ajuda a controlar bastante, né, Sim. a questão do nível de glicose dentro do organismo. Perfeito. E assim, Ana, nossos produtos eu vou fazer um pouquinho aqui pra ti, só pra te experimentar, Vamos né? mostrar pra esse pessoal. Que é bem prático, né? É bem prático de fazer. Hoje, vou te dar exemplo. Vamos começar aqui pelo nosso SB, que é a primeira etapa, tá? Primeira etapa, Exato. então, do processo de detox do organismo. Exatamente. Tá. E assim, Ana, tu vai ver que todos os chás têm como utilizar atrás, né? Sim, tem todo o manual ali. Tem todo o manual, tem composição, né? Mas eu vou te mostrar que é bem prático, nem assim, olha só que legal. São ervas, Ana. Sim. Você vai pegar hoje 2 colheres, né? Vai colocar dentro de uma vasilha. Recipiente. Isso, um recipiente. Daí você vai pegar, Ana, vai ferver uma água, tá? Depois de fervido, tu vai fazer um processo de infusão, que é o quê? Tu vai pegar mais ou menos aqui 1 litro de água, vai colocar junto com o chá. Isso, daí você vai tampar ele, tá? E vai deixar 15 minutos em infusão, tá, Ana? 15 minutos, não 15 pode... minutinhos. Isso é o ideal, no máximo 20, né? No máximo, senão ele pode fazer algum mal em relação aos produtos. Então, hoje, mas tem tudo atrás aqui na composição, no modo de preparo, né? Tá bom. E depois de 15 minutos, Ana, o que tu vai fazer? Tu vai pegar o chá, vai coar o chá e você vai tomar. Olha a praticidade, né? Muito prático, né? Tudo produto brasileiro, produto da nossa terra, né? Exatamente. Maravilhas da terra. Hoje, praticamente, toda a produção do Brasil
hoje de chás é da nossa empresa, sabia? Que coisa, sensacional, né? Não é à toa, né? Olha a quantidade, a diversidade de produtos que o Maravilhas da Terra traz pro nosso organismo, pro nosso bem, para desenvolver, né? E o que é legal, Ana, os chás podem ser tomados quente ou gelado. Agora vai chegando o verão, Isso. ainda estamos no inverno, vamos tomando quentinho. Vai chegando o verão, pode tomar gelado. toma gelado para refrescar. Exatamente. Tem até alguns selos, né, Ana? Sim. Que é o selo da FDA, que hoje a gente já está comercializando nos Estados Unidos o nosso produto. Importante. Tem o selo Koch hoje, que garante, né, um selo da comunidade judaica da Europa, que garante hoje que nossa produção de chás são 100% naturais, né? Não tem livre de conservantes, vamos dizer assim, né? E para adquirir o Maravilhas da Terra, acesse o nosso site www.rdcshopping.com.br. A gente leva o Maravilhas da Terra até você. E o Maravilhas da Terra, como o próprio nome já diz, é da nossa terra, é para fazer maravilhas no seu corpo. Dê adeus àquelas ruguinhas indesejadas, celulite e pele flácida que tanto te incomoda. Eu tô aqui com a solução para você que está assistindo o nosso RDC Shopping. É o novo Skincare Drink da linha Naara, da Geonesse. A linha oferece 4 sabores diferentes: chocolate, doce de leite, tangerina e maçã verde. Todos eles são indicados para pessoas acima de 25 anos. Então, o maçã verde e o tangerina para você que quer suplementar o organismo, tem dores nas articulações, busca uma pele mais firme, mais viçosa. Pessoas também que estão buscando, querendo unhas fortes e cabelos que andam quebradiços, unhas quebradiças. Então, o tangerina e maçã verde são muito indicados, além também de regular o seu intestino. E temos também o sabor de chocolate e doce de leite, que tem uma tecnologia especial, uma tecnologia de ponta, que é o Verisol, que promete e cumpre reduzir drasticamente as celulites. Mas não só isso, ele também diminui as rugas, reduz a flacidez na pele, melhora e elimina as linhas de expressão e também a elasticidade e previne as estrias. Agora eu vou mostrar para vocês como é fácil e prático a preparação desse produto. Aqui já temos a medida de 1,5, que é a medida do produto, mais 150 ml de leite, mas pode ser feito também com água. Aqui temos leite, pode ser integral, pode ser desnatado, só bater no liquidificador, que a gente teve a preferência, mas também pode fazer direto no seu copo, numa chequeira, para ficar mais cremoso, e a opção é sua. E aí, é só servir e tá prontinho. Então aqui você tem uma sobremesa prática, saudável e, além de tudo, vai reduzir a sua celulite. Adquira todos esses produtos na nossa plataforma do www.rdcshopping.com.br, que é a saúde que vem de dentro. Chegaram aqui no RDC Shopping os bolos da FAB. Já pensou toda semana você receber um bolo diferente na sua casa? Pois é, aqui no RDC Shopping você tem essa opção. Basta você fazer a assinatura de bolos e pronto, você escolhe o dia e o sabor do bolo que você quer receber. São diversos sabores, com cobertura, sem cobertura, o gosto do cliente. Você que tem filhos em casa, avós, no final de semana tá com vontade de comer aquele bolinho saboroso? Pois é, o bolo da FAB completa o seu dia. Todos os bolos da FAB são devidamente protegidos com essa embalagem delicada, com um laço sutil, especialmente para você presentear aquela pessoa que você aprecia, que você gosta, às vezes que você tá com saudades. Então o bolo da FAB vem lindo, maravilhoso e devidamente saboroso. Como eu disse, você decide o dia de receber um bolo na sua casa. Então não perca mais tempo, o bolo é totalmente natural, zero conservante. Se delicie com os bolos da FAB.
A chuva agora para de vez no Rio Grande do Sul, o sol volta a aparecer, mas as temperaturas entram em queda acentuada já nas próximas horas e a madrugada de sexta-feira vai ser gelada aqui na capital gaúcha. Vamos dar uma olhada como é que fica o tempo então em Porto Alegre, mínima de 11 graus, máxima que não passa dos 19, mas o sol aparece com poucas nuvens no céu e uma sensação na sexta-feira assim de uma tarde bem mais agradável. A gente segue agora para Cachoeirinha, onde a mínima é de 11, máxima também de 21 graus, céu nublado com o sol aparecendo principalmente no período da tarde. Gravataí começa a sexta-feira com 10, a máxima vai até os 21 graus e não tem quase nada de chance de chuva por lá, também predomina o tempo firme. Em Montenegro, temperatura um pouco mais baixa, de 9 graus, e a máxima vai até os 21 graus, também com o sol aparecendo entre nuvens na cidade. No litoral norte, Torres vai ter mínima de 9 graus, máxima que vai até os 21 graus, com uma sexta-feira também bastante ensolarada. No sábado e no domingo, essa mesma condição persiste, ou seja, teremos um final de semana de sol, mas com temperaturas ainda mais baixas, afinal de contas, ainda estamos no inverno. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas desta quinta-feira, atualizando sempre de segunda a sexta a partir das 10 horas da noite os temas que são relevantes e que impactam na vida da sociedade gaúcha. Seja das matrizes econômica, social ou política, nós trazemos análise e debate para você de casa construir a sua linha de pensamento e de entendimento sobre os temas que de fato fazem parte do nosso dia a dia. O oferecimento do programa, você sabe, mas a gente valoriza. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Além disso, você também pode conferir a programação da RDC TV por diversos canais. Chegue junto com a gente através das redes sociais, aí a rede social da sua preferência, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube, onde no YouTube e no Facebook você pode não só acompanhar o programa, como fazer parte.
Você é protagonista de uma programação onde o Rio Grande se conecta. Afinal de contas, o nosso slogan não é à toa, né? O Rio Grande se conecta aqui de verdade. Então, mande seu recado na caixa de mensagens e venha fazer parte do nosso debate. Você pode ainda, se preferir, conferir o programa no Spotify. E lá você baixa o aplicativo e nos ouve no podcast do Cruzando as Conversas ou pela Claro Net TV. Nos canais 24 e 524, você também recebe a nossa programação com sinal de qualidade em todo o Rio Grande. Hoje, uma bancada cheia, ainda com um convidado que está conosco também por vídeo, para debater um tema que não só faz parte dessa agenda setting do país de maneira geral, né, como nós temos trazido os temas mais pulsantes do momento para que nós entendamos os meandros da vida política, mas que perpassa um pouco do debate de ontem, né? Ontem nós também tivemos uma bancada cheia, um debate bastante producente, né, no que tange aí as manifestações do dia 7 de setembro, a sua forma e conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre o não acolhimento do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu vou ler um texto agora que diz o seguinte, peço licença. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, rejeitou o pedido de impedimento do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na decisão, o presidente do Senado se baseia num parecer da Advocacia do Senado, que considerou o pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro improcedente e rejeita a denúncia formulada por Bolsonaro em desfavor do ministro do STF, Alexandre de Moraes, por não estar presente à justa causa para o seu processamento. Aí, encerramos aqui o início, só um primeiro trecho do texto, depois eu vou a novos desdobramentos, mas vamos debater então o conteúdo, tendo esse texto, esse prenúncio de texto como ponto de partida para que os meus convidados desdobrem os seus entendimentos, o seu prisma jurídico, político e de todo esse grande joguete do tabuleiro, de uma marra onde os três poderes cada vez mais miscigenados e cada vez mais diluídos estão trazendo ao Brasil um debate que é, de fato e de direito, né, completamente importante nesse atual momento. O papel político do judiciário em todas essas relações híbridas que têm acontecido. Recebo aqui na bancada comigo o deputado estadual do PSL, Rui Irigaray, o deputado federal do PDT, Pompeu de Matos, o advogado Júlio Casarim e também por vídeo estará conosco de forma híbrida o advogado Leonardo Grison. Começo pela minha extrema-direita, Rui Irigaray. Seja muito bem-vindo ao programa, você já esteve outras vezes aqui, não comigo, mas acompanhei participações suas aqui na época do Macalossi. Seja bem-vindo à casa, a RDC TV é para ser a casa de vocês. Seja também muito bem-vindo, deputado. E o seu, na sua fala primeira, o seu entendimento sobre o não acolhimento do impedimento do ministro do STF. Cumprimento a ti, Tiago, também ao deputado Pompeu de Matos, ao doutor Júlio Casarim, aos demais participantes do programa. Uma satisfação estar mais uma vez aqui na RDC TV. E eu sou um defensor total da democracia, dos direitos e dos poderes, da independência dos poderes, né? Mas a gente, de vez em quando, o deputado Pompeu se surpreende com algumas coisas que não posso dizer que são tão democráticas como a gente gostaria e quanto nós sonhamos para o Brasil, né? Nós vimos lá em abril o senador Randolfo Rodrigues entrando com uma ação no STF pedindo para que fosse aberto a tal da CPI do Covid, né? Então, ao meu ver, o próprio senador Randolfo Rodrigues, que hoje é o vice-presidente da CPI dos medicamentos, do tal do Covid, né, que tanto assombrou o Brasil, assombra até os dias de hoje, mas quando eu falo tal, porque a CPI virou realmente se eu posso dizer com todo o respeito que eu tenho ao Senado da República, está virado um circo, né, porque hoje eu vi ali uma patifaria que estava ali hoje, um bate-boca, um baixo nível, que nem parece que está sendo transmitido direto do Senado da República. Então, naquele momento que Randolfo Rodrigues entra com um processo, ali ele já faz um ato que, ao meu ver, não é um ato democrático, porque não entende que o Senado da República tem sua independência de poder e procura o STF para que seja aberto a CPI. O STF, o senhor ministro Barroso, interpreta que deve ser aberto a CPI, interfere, ao meu ver, no Senado da República, porque Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, até então não se demonstrou favorável à abertura daquele processo de CPI. Então, nós estamos vendo aqui que é 2 pesos, 2 medidas, né? E aí, quando o presidente Bolsonaro, democraticamente, ele entra com um pedido
solicitando ao Senado que abra um processo de impeachment. Então, nós vemos aí que o Senado, em poucas horas, né, ele pede o arquivamento desse processo, que é um processo que, ao meu ver, deveria ter sido olhado com outros olhos, respeitando também a posição do presidente da República, porque naquele momento ali de CPI, nós estamos vendo aí que ataques 24 horas contra o presidente Bolsonaro e por outrora, né, o presidente Bolsonaro, quando se sente atacado, ele não tem nem o direito de se defender e muito bem argumentado no pedido de impeachment, ele nem foi, acho que, dado o devido valor aí essa denúncia que foi feita pelo presidente Bolsonaro. Então, a meu ver, é 2 pesos, 2 medidas que está sendo tratado a presidência da República do Brasil. Muito bem, daí fala inicial do deputado estadual Rui Irigaray, especialmente, né, deputado, o que pego, assim como o acabouço da sua fala, é não necessariamente a obrigatoriedade do acolhimento, mas no mínimo da apreciação. Né? Exatamente. Então, interessante, aí a gente vai desdobrar. Também à minha direita, deputado Pompeu de Matos, constante colaborador desde a minha chegada aqui ao programa. Seja muito bem-vindo, deputado. E é sempre uma satisfação recebê-lo hoje presencial. Seja bem-vindo. E aí o seu entendimento sobre essa situação, né? Se de fato se justifica ou não o acolhimento, ou se sim e por quê? Bem, cumprimento a ti, Thiago, ao doutor Júlio e também ao doutor Leonardo, que está lá à distância, e o meu colega deputado Rui Irigaray. E eu começo, se me permite, já que é cruzando as conversas, fazer aqui um contraponto naquilo que o próprio deputado Rui falou. E me vale um pouco do expertise, do conhecimento jurídico que carrego por conta da formação que tenho. E quero ser depois corrigido se não for adequada a minha manifestação. Veja bem, houve um pedido de CPI em Brasília, e eu começo por aí, pedido de CPI, deputado Rui. E a CPI, ela não é um ato de vontade do presidente da Câmara e nem de boa vontade do presidente da Câmara. E a mesma coisa, não é um ato de vontade nem de boa vontade do presidente do Senado. O que determina que a CPI seja instalada é as assinaturas. Isso vale na Assembleia Legislativa, vale nas câmaras de vereadores, vale no Senado, na Câmara e no Congresso Nacional. Ou seja, é direito da minoria. Um terço das assinaturas determina que seja, então, implantada e instalada a CPI. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, ele não tem o direito de sentar em cima. Se não tiver legal, tem que dizer, olha, não está legal, falta esse documento, falta essa assinatura, falta isso, falta aquilo. Tudo isso ele pode alegar. E aí vai fazendo as correções. Agora, o que ele não pode é não decidir. E foi por isso que o senador Randolph entrou no Supremo, e o Supremo disse o quê? Que tinha que cumprir a lei. Porque a lei diz que, tendo um terço de assinatura, a CPI tem que ser instalada. Eu falo isso só porque hoje tudo está sendo mal compreendido no país. Até para cumprir a lei, parece que há uma redoma, há uma narrativa equivocada. Então, o Supremo não mandou instalar a CPI. O Supremo mandou cumprir a lei que dizia que a CPI tinha que ser instalada, porque ela tinha preenchido os requisitos. Bom, em relação ao impeachment, ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, apresentado pelo presidente Bolsonaro. É legítimo. A apresentação do impeachment, embora seja algo inusitado, eu diria assim, sem um precedente, mas não é possível. Está previsto na Lei 10.079, de 1950, está lá prevista a possibilidade do impeachment de um ministro do Supremo. E pode ser apresentado no Senado. E é o que foi apresentado. Agora, o que ocorre de prático e de fato hoje no país? O problema é que o presidente Bolsonaro, que se elegeu, e eu respeito, eu não votei nele, eu votei no Ciro Gomes, mas o meu candidato não ganhou, quem ganhou foi o presidente Bolsonaro. Então, o cargo dele é importante. O meu é menos importante, mas não deixa de ser relevante. Eu, lá em Brasília, não voto os projetos de acordo com o autor. Tipo assim, é do Bolsonaro, eu sou a favor. Eu não sou puxa-saco. É do Bolsonaro, eu sou contra. Não sou do quanto pior, melhor. Eu vou examinar o conteúdo, se a coisa tem fundamento ou não. E é nesse contexto que eu digo que o presidente Bolsonaro, na essência e na prática, ele, desde que ele assumiu, ele começou a brigar com todo mundo. E não parou de brigar.
Eu tive que dizer lá, e repito aqui, ele assumiu de presidente e no outro dia estava brigando com o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara. Estava brigando lá com o Davi Alcolumbre, que ele ajudou a eleger presidente do Senado. Aí brigou com o STF, brigou com o TSE, brigou com a imprensa, brigou com o maior ministro dele, que ele escolheu, o Moro. Era Deus no céu e o Moro na terra. Depois era Deus no céu e o Moro no inferno. Aí brigou com o Mandetta. Aí não tinha com quem brigar, brigou com os deputados dele, a Joyce Osman, aquele outro deputado que... esqueci até o nome do... Alexandre Frota. O Alexandre... Frota? Hã? Alexandre Frota? Frota. O Frota. De muitas facetas e de muitas façanhas. E ali ele brigou com... né, brigou com quase... com a metade da bancada do partido dele, ele conseguiu brigar. Aí, seguindo esta peleia, começou a brigar com a China, depois brigou com a vacina. Olha, a vacina vira jacaré, a vacina é comunista. Ou seja, o presidente não para de brigar. Ele quando não tem briga, ele arruma briga. E aí depois brigou com o partido dele, que aliás é o seu partido. Ele brigou com o partido e saiu do partido. Então é muita briga. O presidente Bolsonaro tinha que aproveitar e governar. Ele foi eleito para isso. Eu digo, governa, presidente, governa. É isso que o Brasil deseja, é isso que o Brasil espera do presidente Bolsonaro. E no fundo é o que todos nós queremos. E ele continuou brigando tanto, de tal maneira que ele parece o Dom Quixote de La Mancha, aquele que brigava com moinhos de vento. Com os moinhos de vento. Ele enxerga fantasma. Ele dá coice na sombra. Ele briga com a própria sombra. Daqui uns dias ele vai olhar para o espelho e vai... Não, mas quem está aí? Quem está aí? E começa a discutir. E o que ele diz, o outro imita ele. Mas tu está dizendo o que eu estou dizendo? Tu está me desafiando? E daqui a pouco você avança no espelho, vai brigar com a própria imagem. Então, nós temos que parar com isso. O presidente Bolsonaro tem que governar o Brasil. Nós temos uma crise econômica grave. Nós temos uma crise hídrica. Vai ter um apagão em 3 etapas no Brasil. Anote aí. Ou vai ter um apagão de luz porque não vai ter água para gerar energia, ou vai ter um apagão porque não vai ter gestão da energia, ou vai ter um apagão porque as pessoas não vão poder pagar a energia porque está subindo todo dia. Aí o ministro diz, mas a energia, não tem problema de subir um pouco a luz. O problema é que subiu a luz, subiu a gasolina, subiu o óleo diesel, subiu o gás, o arroz, o feijão, a carne, a massa, o pão. Aliás, estão comprando osso para botar a ferver, para beber o suco do tutano. Do osso, porque carne já não dá mais. Então, é isso que está faltando. E aí criou-se o quê? E eu concluo, uma cortina de fumaça. Enquanto briga com o STF, briga com a Câmara, com o Senado, com não sei quem, briga agora com o Rodrigo Pacheco, aí as coisas não são discutidas, a essência do Brasil, o desemprego, o subemprego, as pessoas que estão na miséria, passando fome, é isso que está faltando. E talvez isso falte lá, inclusive na eleição do presidente. Porque vai ter uma hora que essa conta vai chegar. As pessoas vão chegar e dizer, olha, estão armando uma briga entre nós estamos no meio dessa briga, mas estamos começando a ver que daqui a pouco está faltando a boia lá em casa. E o amor é a coisa mais linda que tem. Mas quando falta feijão, o amor se manda pela janela. E é o que vai acontecer ali na esquina do tempo. Então, eu não tenho nenhum problema. Acho que o que fez o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foi uma decisão equilibrada. Examinou, não tinha justa causa, não tinha conteúdo, não tinha razão de ser. O ministro, ele tomou decisões, e em razões das decisões que o ministro toma, por conta das prerrogativas que tem como juiz, ele não pode pagar por essas decisões. Essas decisões são recorríveis, recorra a outra instância. Agora, tu não pode inibir, constranger, ameaçar um juiz ao ponto que ele não possa decidir. Eu acho que é hora, inclusive, do presidente aproveitar esse momento e pacificar a relação do Congresso com o Judiciário, com o Executivo, o Legislativo, com o Executivo, com o Judiciário, para nós começar a olhar o Brasil. Menos Brasília e mais Brasil. Hoje está mais Brasília, mais do mesmo, mais do pior, mais do que já não dá mais para aguentar, e nós estamos vivendo essa redoma, é muito ruim para o Brasil e nós vamos pagar essa conta. Tudo bem, considerações iniciais também do deputado federal Pompeu de Matos do PDT, e agora da minha esquerda eu tenho o advogado Júlio Casarim. Doutor, o senhor tem aí, vamos dizer assim, a prova do crime, né? A peça, tá aí o documento todo, tem o processo, enfim, do presidente Jair Bolsonaro, pelo pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes e que acabou rendendo na decisão do Senado do não acolhimento. Juridicamente falando, né, aqui nós temos dois personagens que
também fazem o viés jurídico dentro dos seus cabimentos, mas que são atores políticos, 2 deputados. O senhor tem uma responsabilidade estritamente jurídica. A isso, como o senhor entende essa peça? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui com você, com os nossos queridos telespectadores, né, patriotas de primeira linha, que amam esse país, que defendem o Brasil, que querem de verdade ver uma pátria verde e amarela, livre de comunismo, livre de vermelhidão, que não é uma coisa boa para o Brasil. Agora, eu ouvi atentamente os nobres deputados aqui, né? E eu acompanho a carreira parlamentar de ambos e eu sei que esse programa, e aqui eu faço um voto de louvor à RDC, né? Quando que a gente poderia ver um debate dessa magnitude entre opostos tão longínquos e poderíamos, de alguma forma, observar numa televisão aí de grande porte? É verdade. Dificilmente. Então, o meu voto de louvor à RDC por esse programa e por essa oportunidade de abrir a televisão para o lar de cada gaúcho, cada brasileiro que está por esse mundo afora. Muito bom. Realmente eu me dei o trabalho, né, Tiago, de imprimir 102 laudas. 102 laudas. Uma leiturinha, né? É uma leitura e tanto, e eu recomendo, inclusive, principalmente para quem é da área jurídica e tem essa paciência. Na verdade, são 18 laudas que foram muito bem embasadas, de uma forma muito enxuta pelo presidente. A peça é assinada não pelo advogado-geral da União, não por nenhum profissional do direito, mas por ele, pelo Jair. Só que Jair Messias Bolsonaro, que assina essa peça com 18 laudas e mais 85 documentos que acompanham, ele está dizendo o seguinte: eu estou vivendo, na situação de chefe do executivo, uma crise institucional. Eu acho que isso ninguém pode negar. Nós estamos no meio de uma crise entre as instituições. Os poderes que deveriam estar convivendo harmonicamente estão se degladiando. E aí, Jair Bolsonaro, que é um cidadão, porque pela Lei 1079, qualquer um do povo, você, telespectador, você pode entrar com um impeachment de ministro do Supremo, claro. É só ter razão para isso, é só juntar a documentação e buscar o acolhimento perante o órgão competente, que é o Senado Federal. Pois bem, a despeito de existir um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes assinado por 3 milhões de brasileiros, nós chegamos, e o termômetro da temperatura dessa crise é justamente o chefe maior do Executivo, o presidente da República, do alto dos seus milhões e milhões de votos, representando milhões e milhões de brasileiros, dizer: não dá mais para aguentar o descumprimento da Constituição por parte daqueles que deveriam resguardá-la. Então, eu caminho para o final também, e nós teremos certamente oportunidade de discutir essa questão, mas nesse momento introdutório, eu quero dizer que Rodrigo Pacheco pegou essas 102 laudas, esses 102 documentos, como disse esses dias um preso político, né, Roberto, Pachequinho pegou, rasgou e jogou na lata do lixo. Hoje um deputado do Amazonas estava cobrando, senhor presidente do Senado Federal, por que não levou para a mesa? Por que não colocou em votação? O artigo 44 da lei determina que seja levado à mesa. Ele, de uma forma absolutamente liminar, diz que não vai analisar, não vai ler as 102 laudas. Então, eu estou aqui começando já brigando e me lembrando que o deputado Pompeu falou que o Jair está brigando. E ainda bem que nós temos um presidente que briga. Porque ele está brigando contra o sistema. Um sistema que está aí e que nos sufoca enquanto cidadãos. Eu não tenho mandato parlamentar, eu tenho, ao longo desses 33 anos, deputados, de advocacia, né? Se eu somar ali os anos que eu fiquei com meu saudoso e querido pai lá no escritório na Rua da Praia, mais 50, são quase 40 anos. A gente dizia, encostando o umbigo no balcão do fórum, né?
não tem mais isso, hoje é tudo digital. Mas eu sou advogado das antigas, ainda gosto do papel. Somos. Então, eu digo o seguinte, essa briga que Jair Bolsonaro está comprando, ele está comprando em nome de milhões de brasileiros de bem, que vestem verde e amarelo e querem essa pátria com as instituições, claro, funcionando harmonicamente, mas de uma forma onde que os homens que não respeitem essas instituições sejam defenestrados, saiam da vida pública e deixem a vida pública para os homens de bem. Muito bem, fala inicial então, do advogado Júlio Casarim, fechando a nossa bancada presencial. E aí, para complementar o nosso time de convidados de hoje, Leonardo Grison, também advogado, e da mesma medida, doutor, estendo meu muito boa noite, agradeço o atendimento do nosso chamado e pergunto ao senhor o seu entendimento sobre o teor jurídico, como fez agora o doutor Júlio Casarim. Seja bem-vindo, doutor Leonardo Grison. Uma boa noite a todos, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Eu só tô com um pouquinho de retorno que está me atrapalhando aqui. Não sei se tem como tirar isso. Agora acho que saiu. Então, vamos lá. Falando de impeachment, né? Possibilidade ou não. Aqui são questões delicadas, né? Que lidam com separações de poderes. Aliás, um breve parênteses, né? É um tema que eu gosto muito, porque inclusive sou professor universitário, professor de Direito Constitucional. É exatamente o momento do curso de Direito onde nós estudamos o impeachment, o crime, a lei dos crimes de responsabilidade e tudo mais, né? De fato, há a possibilidade do pedido de impeachment de ministro supremo, né? A gente tem, na verdade, a própria Constituição até fala em possibilidade de pedido de impeachment até do vice-presidente, algo que ainda não regulamentamos por lei, e tem também a possibilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o artigo 39 estabelece, né? O que acontece? Nós temos ali um rol taxativo de quais são as possibilidades de crimes de responsabilidade, né? O inciso primeiro vai falar alterar por qualquer forma, exceto via de recurso, a decisão ou voto já proferido, ou seja, um ministro fraudar um voto, né? Não é o caso. Aí o presidente da República, e aí está correto, sim, qualquer cidadão pode pedir impeachment, né? Assim como a gente tem diversos pedidos de cidadãos pedindo impeachment do presidente da República, né? Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Aqui é um dos incisos que o presidente colocou em negrito, dando a entender que seria o fundamento do pedido. E o inciso 5º diz assim, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e o decoro das suas funções, né? É o outro inciso que o presidente coloca em negrito. Como bem já foi mencionado, a gente tem ali umas 17 páginas de efetiva fundamentação. Com todo o respeito, parece que foi feita no gerador de lero-lero, né? Porque não há uma fundamentação de fato do que de fato teria sido a causa da suspensão, né? da suspeição, perdão. Lembrar que nós temos assim tanto o Código de Processo Civil quanto o Código de Processo Penal também definem aquelas hipóteses onde o juiz é obrigado, né, deveria ser obrigado a se declarar suspeito, ou quando o próprio juiz entende que por razões de foro íntimo não consiga ser imparcial, ele deve se declarar suspeito, né? Mas não há qualquer fundamentação que indique o porquê disso, né, a ponto da gente ter, digamos assim, um crime de responsabilidade. Eu acho que é preciso compreender isso, né, porque, vamos lá, eu tenho profundas discordâncias com várias decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essas mesmas que foram mencionadas, né, possuem vários equívocos, vários abusos. Acho que a crítica ela é sempre bem-vinda, né? A gente tem uma longa tradição de muitos anos de críticas
ao Supremo Tribunal Federal, de grandes intelectuais que sempre o fizeram, né? Eu sou um garantista, né? Porque sou professor de Direito Constitucional. Então, vejo com preocupação prisões arbitrárias e tudo mais. Agora, o fato é, não é crime de responsabilidade quando a gente discorda do juiz, né? Já pensou se toda vez que a gente discorda do entendimento de um juiz, a gente vai pedir a cassação dele? Se toda vez que a gente discorda da decisão tomada por um ministro do Supremo, vai pedir a cassação? Não é hipótese, né? Não existe um crime de responsabilidade hermenêutico, que eu acho que é o que se está tratando aqui. Não gostei da decisão, não é? Olha, para isso cabe recurso, né? Aliás, a gente já teve no passado um caso onde era ainda mais grave a suspeição do ministro Gilmar Mendes, e ele entendeu que não era o caso de se declarar suspeito, não se declarou, foi a julgamento e prosseguiu. Ou seja, você tem a possibilidade de recorrer, possibilidade de pedir para o próprio tribunal, né? Então me parece que se fosse o caso da suspeição do ministro, que bom, isso deveria ser arguido perante o próprio tribunal, que pode fazer esse julgamento e alterar os ministros e tudo mais. Mas a gente vê que, na verdade, o pedido foi muito mais meio que uma choradeira genérica, apontando diversos fatos desconexos, enfim, sem uma fundamentação legal precisa. E aí é que me parece que é o problema, ou seja, não há um crime de responsabilidade para a gente poder falar em impeachment, né? Deveria ter sido colocado em pauta, bom, a gente tem de fato a lei dos crimes de responsabilidade que diz que deve ser colocado em pauta, mas a gente tem também uma Constituição que estabelece a autonomia dos poderes e entende que é da autonomia do Poder Legislativo dar continuidade a isso ou não, né? Então, assim como não foi dada continuidade, eu gostaria de lembrar que tem uma infinidade de pedidos de impeachment do presidente da República, muitos muito bem fundamentados, que também não estão sendo colocados em pauta, né? No caso do presidente da República, a gente tem um juízo de admissibilidade que é feito pela Câmara dos Deputados, né? Então, em vez de o processo começar no Senado, a gente começa na Câmara. O presidente da Câmara não está colocando em pauta. Então, assim, os pedidos estão se empilhando, ele não coloca. Qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Este mesmo Supremo Tribunal Federal, de que é a autonomia do Poder Legislativo. Então, assim como não está sendo colocado em pauta os pedidos do presidente de impeachment, também não está sendo esse do ministro Alexandre de Moraes. Então, me parece que até aqui não tem nada de errado, nada de equivocado. Eu acho que a gente discordar das decisões do Supremo faz parte da democracia. Eu mesmo sempre faço minhas críticas acadêmicas fundamentadas. Agora, cassação de ministro é algo que a gente vê as ditaduras fazerem, né? Como a ditadura militar fez, e todas as ditaduras pelo mundo afora fazem isso. Por quê? Porque o judiciário é o garantidor da democracia. Ele é o garantidor, ele é a esfera máxima do judiciário, né? Garantidor da Constituição e da democracia. Por isso que é pedra no sapato de todo aquele que tem pretensões autoritárias, ditatoriais. E a verdade é essa, né? Enfim, sobre o pedido de impeachment, não me parece que haja qualquer fundamento legal. A gente pode discutir questões políticas. Legalmente, não vi qualquer fundamentação que justifique a continuidade do processo. Muito bem, falas iniciais também do advogado professor de Direito Leonardo Grison, e justamente esses dois elementos que compõem a tríplice gestão da federação, que, né, separado desde o pensamento iluminista no que tange, deputado Rui Irigaray, o executivo, o legislativo e o judiciário, tem esses dois eixos trazidos agora na fala do doutor Leonardo, que é uma ação política e uma ação jurídica. E me parece que cada vez mais elas se miscigenam, e esse tem sido o tom da minha análise.
do que ele disse, buscando a sua fala lá no início, né, sobre a nem apreciação, quase que uma falta de vontade, de boa vontade da leitura do processo, aí eu faço um equilíbrio para lhe perguntar. Não pode ser a atitude de Rodrigo Pacheco talvez uma trincheira, uma barreira, para que também se tente colocar águas mornas, uma vez que é um volume muito grande dos pedidos de impedimento do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, tipo, não vou passar nada para não atiçar mais os cachorros fora da coleira, por exemplo, assim, deputado? Será que não é mais ou menos Eu assim? acredito que tem tudo a seu tempo, né? Eu acredito que... Só quero antes voltar ali por favor, na pauta que foi tratada no início, que o deputado Pompeu comentou até sobre as assinaturas. Eu vejo que o presidente da Câmara e o presidente do Senado, o presidente de uma casa legislativa, ele tem um papel de maestro. Maestro, muitas vezes de juiz, e muitas vezes para arrefecer realmente os ânimos, né? E a gente sabe, deputado Pompeu, que muitas vezes é coletado assinaturas e pelo tempo e pelo momento que se vive, o Brasil, o Rio Grande, o município em especial, muitas vezes o calor do momento, dos conflitos, eles não são muitas vezes apropriados para se debater alguns temas. Porque no calor que nós estamos vendo que está sendo debatido essa CPI do Covid lá no Senado da República, nós estamos vendo ali muitas vezes ali até um desrespeito com a Casa Legislativa que é o Senado. Então eu acredito que o senador Rodrigo Pacheco, naquele momento que ele não quis abrir o processo de CPI na Casa Legislativa, que é o Senado da República, naquele momento, ele interpretou que estava havendo muitos conflitos com interesse pessoal naquele momento. Eu não estou aqui criticando a CPI ou não, mas sim o momento que foi aberto, que eu acho que não foi o mais adequado, e eu acho que jamais, volto a repetir aqui, um outro poder pode interferir, né? Ainda mais no Senado, que é uma casa que é tão importante para todos os brasileiros. Mas aqui se referindo, Tiago, sobre o que esse tema que muito é debatido, que é a nossa democracia no Brasil e a independência dos poderes, nós vemos o caso aqui do Sérgio Reis, por exemplo, um ex-deputado federal, uma personalidade nacional, que está sendo acusado aí de ser uma pessoa que estava organizando atos antidemocráticos. O deputado Pompeu foi colega, deve ter sido colega do Sérgio Reis por muitos anos ali, uma pessoa extremamente respeitosa, e quem conhece Sérgio Reis sabe que jamais Sérgio Reis, se não fez isso na época da presidente Dilma e nem do presidente Lula, não ia ser agora que ele ia fazer atos antidemocráticos no Brasil, né? Então, olha só os absurdos. Aí foi feito busca e apreensão na casa do Sérgio Reis, foi proibido o Sérgio Reis de chegar perto do STF de um perímetro de 1.000 metros, um raio de 1.000 metros. Eu não vou entrar no mérito. Aqui temos aqui 3 advogados aqui, mas eu não vou entrar no mérito do que Roberto Jefferson, que o deputado Daniel fizeram, mas eu vou entrar no mérito da maneira como eles foram tratados. Foi arbitrário a prisão do deputado Daniel. Foi arbitrária a prisão do Roberto Jefferson. Aqui eu não estou entrando no mérito do que fizeram, do que falaram, mas nós estamos falando de um deputado federal, que é o Daniel, que tinha, com um mandato, que simplesmente acredito que houve um grande excesso por parte dele, um grande excesso. Não foi correto a maneira que ele tratou. Acho que a gente tem que ter, sim, temos que ser combativos, temos que ter as nossas pautas bem claras, temos que nos posicionar politicamente, mas a gente tem que respeitar os espaços, os poderes e também respeitar a legislação vigente. Mas a maneira que foi tratado esse deputado federal, eu acho que faltou um posicionamento também, não apenas dos colegas, dos ministros do STF, que foi uma decisão praticamente monocrática no primeiro momento, mas também não teve o respaldo da Câmara dos Deputados naquela hora. E também o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, todo mundo já conhece a história do Roberto Jefferson no Brasil, né? Já passou de tudo que é lado. Mas agora, nesse momento, claro que estava apoiando o presidente Bolsonaro, acredito que ele estava com um posicionamento firme, mas como foi feita a prisão dele,
Eu não vejo, aqui, eu estava vendo aqui, nós temos aqui um advogado garantista, é um absurdo que foi feito com o Roberto Jefferson. Não estou aqui defendendo nenhum posicionamento dele político, mas eu estou defendendo sim a legislação vigente. Não pode se prender um homem dessa forma. Nós temos aí o STF toda hora soltando aí líder disso, daquilo, de facção, não sei o que mais, e agora prendendo um homem porque teve um posicionamento político. Acho que a gente tem que ter algum tipo de cuidado quanto às nossas leis, quanto à Constituição Federal, porque se tratar a Constituição dessa maneira que está sendo tratada, daqui a pouco aí, eu acho que sim, está havendo uma ditadura. Hoje eu vi o ministro Fux falando sobre ditadura. Bom, mas ditadura que está havendo aí, eu acho que o presidente Bolsonaro está certo. No momento que ele pede o impeachment, que eu acho que tem que ser avaliado, não estou falando do mérito, estou falando que tem que ser avaliado com cuidado. Mas simplesmente, quando ele pede o impeachment de um ministro do STF, manda que vai em poucas horas, poucos dias. Será que foi feita uma avaliação devida? Então, eu acredito que a gente tem que analisar isso com cuidado, porque a gente está vivendo momentos de grandes conflitos. O deputado Pompeu de Matos também falou sobre que o presidente Bolsonaro é uma pessoa de conflitos. Adoro uma briga. Mas o homem é aguerrido. Quem votou nele sabia que ele é um homem de batalha. O senhor também é um homem de batalha, né? O senhor é um grande defensor de várias pautas aí, que são também convergentes com algumas com as minhas. Mas a gente sabe, eu quando apoiei o presidente Bolsonaro, que apoio ele e sempre vou apoiar o presidente Bolsonaro, a gente sabe que o homem é guerreiro e sabe que o homem é de posições. E é muito importante, no momento que estamos vivendo no Brasil, no momento de tantas inseguranças, termos um líder da nação, um chefe do executivo realmente voltado aos interesses da população. Uma pessoa que fala aquilo que o povo muitas vezes gostaria de falar, mas fala com autoridade. Então, o presidente Bolsonaro, quando ele defende um ato agora do dia 7 de setembro, eu jamais, o deputado Pompeu e Thiago, demais colegas de mesa, jamais vou defender um ato antidemocrático, jamais. Eu acho que a Constituição Federal é o nosso norte, mas acho que a população ela tem o direito de mostrar e manifestar sua indignação com coisas que estão acontecendo na República, que não são atos republicanos, que está na cara e está escrachado o que está acontecendo no Brasil aí, e não é mais nos bastidores, agora é escancarado. Muito bom, mais uma rodada aí com o deputado estadual Rui Irigaray, deputado federal Pompeu de Matos. Deputado, o senhor falou e é muito notório, até mesmo agora consagrando de fato o que eu vou dizer, a fala do próprio deputado Rui quando diz assim, olha, tem pautas que nós nos assemelhamos. São partidos políticos que talvez no espectro desse divisionamento da coisa mais, talvez mais didática da política não estejam próximos, o PSL e o PDT. Mas o senhor não se reprime no seu entendimento de caminho correto de política pública para espectros políticos. Isso é até um elogio que eu lhe faço, né? Muitas vezes vejo que o senhor até é criticado, porque por vezes abandona aquilo que seria o entendimento aqui e acolá, mas o senhor faz a política pensando naquilo que é o caminho. Dizendo isso, me parece que o senhor doma bem as suas paixões para a política pública. Como doma bem as paixões, eu busco uma fala do deputado agora que eu gostaria que o senhor desdobrasse, que é justamente o seguinte, independente de entendimento ou de asseverar, concordar, assinar embaixo do gesto de um Roberto Jefferson, da fala de um deputado Daniel, eu vi muito público nessas gincanas e paixões políticas que quando da pura condução coercitiva do presidente Lula, considerou um exagero midiático. Pois não é agora, o STF não faz desses personagens, porque são três personagens muito específicos, né? Arquétipos muito específicos. O Sérgio Reis talvez representando um pouco a questão dos caminhoneiros e talvez mais ruralistas, o Daniel Silveira a pauta policialesca, o Roberto Jefferson talvez a pauta mais religiosa, que são bandeiras do presidente Jair Bolsonaro. Será que não se pegou três arquétipos para criar uma mediatização, para mandar um sinal de alerta do presidente do tipo, se vier para o ringue tem boxe? Será que não é mais ou menos isso? Não pode ter sido isso, deputado? Olha, veja bem, nós estamos vivendo, acho que um ministro do Supremo disse, tempos estranhos. E eu diria assim, nem tão estranhos, porque eles estão se repetindo tantas as coisas que até já está ficando uma pauta comum. Nós estamos vendo um radicalismo exacerbado no Brasil. Assim, essa coisa da direita, da esquerda, do Lula e do Bolsonaro, isso já não dá mais para aguentar, já não dá mais para suportar. As pessoas dizem, escuta, tu é do Lula? Eu digo, não, eu não sou do Lula. Ah, então eu sei que tu é do Bolsonaro. Eu digo, não, mas eu não sou do Bolsonaro. Eu vi que tu estava brincando, claro, tu é do Lula, né? Tu está com o Lula. Não tem saída. Para cá ou para lá, as pessoas estão alimentadas pelo ódio. Então as pessoas elegeram o Bolsonaro, muitos, não todos, mas uma grande parte,
de nojo, de ódio do Lula. E agora está sujeito às pessoas de nojo, de ódio do Bolsonaro votar no Lula. É uma coisa impressionante. E muitos que votaram no Lula foram os que elegeram o Bolsonaro. E muitos que elegeram o Bolsonaro é os que podem vir a votar no Lula. Ou não. Né? Até porque eu defendo uma alternativa. Eu acho que está na hora do Brasil encontrar um ponto de equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. O mundo é feito de homens, mulheres e ideias medianas. Nós, seres humanos, moramos nos meridianos da Terra. Poucos moram lá no Polo Norte, que é inóspito e congelado. Poucos moram aqui no Polo Sul, que é tanto quanto inóspito e congelado. Né? Por quê? Porque o equilíbrio que se impõe. Este é o desafio. E está difícil de encontrar o equilíbrio. A prisão espetaculosa do Lula é ruim. A prisão espetaculosa de quem quer que seja, do Roberto Jefferson, ou mesmo do deputado Daniel, agora do nosso cantor sertanejo, meu amigo. Né? Eu sou amigo da família dele, a minha irmã, amiga da esposa dele. Pra você ter uma ideia. Né? É claro que ele, inclusive, ele pediu desculpa, pediu perdão. Ele não é aquilo, claro que não é. Mas o problema hoje é que as pessoas não são, mas parece. Não são, mas diz. Com essa questão da internet, o pessoal de noite toma um vinhozinho a mais, uma coisinha a mais, se anima, vê o noticiário, se indigna e vai ali na internet e bota tudo. Mas aí que eu digo, mas no outro dia se apavora. Isso justifica o exagero, talvez, da ação? Mas toda ação é uma reação. Então nós estamos vivendo isso nessa guerra. E quando é que nós vamos parar com isso? Nós precisamos, como dizia Honório Lemes, que foi um grande guerreiro gaúcho, e lutou em tantas batalhas, e dizia assim, mas Honório Lemes, por que peleias tanto, chefe? E ele disse, eu peleio porque eu quero leis que regulem homens e não homens que regulem as leis. Hoje, então, tem muitas coisas assim inusitadas. Eu vou dar um exemplo concreto do próprio presidente Bolsonaro, e vou pegar o meu. Eu fui prefeito. Tu imagina eu eleito prefeito, e fui eleito prefeito, sim, tinha dois segmentos políticos fortes na minha cidade, disputando entre si, tanto que nem me consideravam. Brigavam entre eles assim, enorme. E eu corri por fora e ganhei. Fui a terceira via. Imagine se eu chegasse sábado, domingo, e juntasse lá o meu pessoal, os meus partidários, o meu time, e fosse lá na praça falar mal do juiz da cidade e dizer que eu queria fechar a Câmara de Vereadores. Imagine o governador eleito, cada semana, ou pelo menos uma vez por mês, fazer um ato ali na Praça da Matriz, com todo o seu time, e um governador chamando, vem gente, tem poder, dizendo que tem que fechar a Assembleia Legislativa e que tem que fechar o fórum, fechar o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça. Na essência, é o que o presidente Bolsonaro vem fazendo há muito tempo. Junta um monte de gente e vai lá, provoca o judiciário, tem que fechar, porque não sei o que lá. Se ele, presidente Bolsonaro, não diz, os outros dizem. E ele está junto, diga-me com quem andas, dir-te quem és. Os outros estão dizendo, ele está junto, ele consente com o que dizem. E ataca o STF, ataca o Legislativo, a Câmara dos Deputados, enfim. Então é muita briga. O presidente Bolsonaro, Rui Irigaray, eu disse para o Eduardo Bolsonaro, presidente, Eduardo, tu és deputado aqui comigo, o presidente se elegeu, ele é o presidente, governa. Vai governar. Você tem o poder, é o presidente, está eleito, consumado. Para de brigar um pouco. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. E agora eu vou dar um exemplo aqui. Eu até diria assim, desculpa eu dizer, mas um exemplo de covardia. E eu vou dar números aqui e quero que guarde. Projeto de lei 10.042, do deputado André Figueiredo, e eu junto com o André, lutei por esse projeto, até porque é um projeto que tramitou na Câmara dos Deputados e no Senado. E foi aprovado. Sabe o que diz o projeto? Por favor, olha o que diz o projeto. Nós estamos regrando o STF, porque o grande problema no Brasil hoje é que, em vez de regrar o STF, querem afrontar o STF. Eu quero regrar. Então, eu não tenho medo de regrar o STF. Eu não vou lá dizer que o juiz é corrupto, o juiz é ladrão, eu não tenho prova, nada disso, mas eu posso regrar. E essa proposta regra dessa maneira, que um ministro, para dar uma decisão monocrática, doutor Júlio, monocrática, contra um ato da Câmara dos Deputados, contra um ato do Senado, ou contra um ato do presidente, esse juiz, ele, para dar uma decisão monocrática, ele, em um tempo curto, ele tem que submeter ao colegiado. Se ele não submeter, tem mais um tempo curto para uma segunda chance de submeter. E se ele não submeter ao colegiado, a decisão monocrática dele cai.
Não está certo? Um freio no STF. Regra o juiz vai ter que cumprir. O ministro Supremo vai ter que cumprir. O Alexandre de Moraes tem que cumprir. Aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado. Chegou na mão do presidente. O que o senhor acha que o presidente fez? O que o senhor acha que o presidente fez? Vetou. Pasme! Ele vetou. Nós, a Câmara dos Deputados do Senado, colocamos um freio no STF. Projeto que eu trabalhei como ninguém. E ele vetou. E o senhor quer mais? Quer pior? Voltou para a Câmara. O que o senhor acha que a Câmara fez? Manteve o veto. Aí a Câmara se entregou de vez. Então, eu tenho um projeto de lei lá, eu não tenho um número aqui, mas posso buscar. Qual que é o número dele? O número 10.042. 10.042. E eu tenho um outro projeto de lei que diz assim, doutor, diz assim, ó, que o ministro do STF não pode dar uma decisão monocrática contra a Câmara, contra o Senado e contra o presidente da República. Um juiz, um ministro não pode. Imagina, são 513 deputados. A gente toma uma decisão, vem lá um juiz sozinho e bota a Câmara de joelho. O Senado, às vezes, coloca a Câmara, o Senado e o Executivo de joelho, porque nós aprovamos uma lei, o presidente sanciona a lei e eles suspendem a eficácia da lei. Quer um exemplo? Juízo de garantia. Um juiz, o ministro do Supremo, derrubou, suspendeu a lei do juiz de garantia. Nem estou dizendo que está certo, está errada a lei, não vou entrar na discussão, mas quer dizer que um juiz sozinho fez isso, está certo? É um absurdo esse poder que o Supremo tem. Bom, o que eu fiz? Eu fiz um projeto dizendo que nenhum ministro do Supremo pode sozinho derrubar uma lei. Tem que ser um colegiado, ou seja, uma turma. O nome é impróprio, mas é 5 ministros. E ainda esses 5 ministros têm que levar para o pleno, ou seja, para todo o Supremo. Sabe como é que foi votada essa lei? Votou na Câmara, chegou no Senado, o Flávio Bolsonaro votou contra e não deixou andar. Não deixaram regrar o STF. Então não adianta tu ir lá na praça falar mal do juiz, não adianta tu falar mal aqui do ministro Alexandre de Moraes, não sei de quem, não adianta. Isso é bobagem, isso é conversa, isso aqui não é narrativa, é larota, é coisa para enganar trouxa. Vamos fazer uma lei e regrar, dizer o que o STF pode. Eu não tenho medo do STF, eu tenho respeito. E tenho poder, como deputado, de apresentar projeto de lei. E apresentei o projeto de lei na minha autoria, dizendo que um juiz não pode colocar a Câmara dos Deputados, ou o Senado, ou os dois juntos, ou o Presidente da República de joelho com uma decisão monocrática. Isso sim é exercitar o poder. Então é como eu penso, é como eu vejo, e nós tínhamos que brigar menos e tomar mais atitudes. Se nós tomarmos mais atitude, nós botamos ordem na casa e vou dizer assim, isso pode melhorar a relação, porque hoje nós estamos assim numa relação, parece briga de guri na rua, uma relação de ódio, parece briga de piá, briga de rua, né? Nós temos que parar com briga de rua, porque enquanto nós brigamos aqui, o Supremo, com o Legislativo, com o Executivo, quando nós brigamos, a inflação vai comendo, o juro vai subindo, a carestia vai chegando, o desemprego vai assolando, enfim, as coisas vão acontecendo e nós vamos pagando uma conta muito cara nesse país. Não acho que seja ato de coragem do presidente brigar com o Supremo. Ato de coragem do presidente seria brigar a favor do povo brasileiro, a favor do emprego, a favor da renda, a favor do preço da gasolina, não entregar a gasolina. Olha aqui, ó. Só para concluir, a gasolina está R$7. Vai dizer assim, ó, aí ficam brigando, é culpa do governador, é culpa daquele. Eu não sei de quem que é a culpa. Eu só sei que é R$7. E o povo está pagando, e olha aqui, ó, sabe quem está ganhando? Os americanos. Porque os donos da Petrobras, os acionistas, são os americanos. De hoje, de ontem, da semana que vem e do ano que vem e para sempre. E eles querem o lucro da Petrobras para que eles ganhem. E para que eles ganhem, a Petrobras tem que ter lucro. E para a Petrobras tem que ter lucro, os bobos têm que pagar. Os bobos, sabe quem são? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É isso que tem que parar. Brigar, a boa briga é nós brigar a favor do povo brasileiro e não brigar entre nós, porque nós só vamos perder. Porque vamos nos machucar e não vamos fazer nada a favor de ninguém. Muito bom, tá aí a fala do deputado federal Pompeu de Matos. Doutor Casarim, duas análises para o senhor eu lhe peço. A primeira é justamente a fala do deputado Pompeu traz uma incoerência da atitude comportamental, especialmente do presidente Jair Bolsonaro, que não só após ter se tornado presidente se percebeu ou se construiu como crítico
as decisões não só monocráticas, mas muitas vezes autoritárias. Quando já era deputado fazia essas críticas, quando teve a caneta, vetou um projeto que me parece razoável no que tange realmente usar as regras do jogo para algum regulamento do jogo. Depois eu gostaria que o senhor desdobrasse o seguinte, uma antítese à fala do Dr. Leonardo Bison. Ele fala, o papel ali com 17 folhas de apresentação da fundamentação parece que foi feito no lero-lero. O que o senhor traz para a gente desse papel que realmente é o preto no branco de que seria o fundamento para a apreciação? Por favor. Bom, o Gustavo parece que leu aqui tudo que eu escrevi, porque exatamente o que eu apontei foram as perguntas sem combinar, né, Thiago? Sim. Primeiro eu quero me desculpar aqui com o doutor Leonardo, porque eu fiz menção aos deputados e esqueci o meu colega que está aí remoto. Eu mando o meu abraço, ainda que virtual, ao doutor Leonardo, meus respeitos. Mas dizer para o colega, apesar de que eu vi, o doutor Leonardo está com o dever de casa feito. Ele colocou lá que o presidente da República grifou o inciso 2 e o inciso 5 do artigo 39 da lei 10.079 de 1950, que é a lei que trata do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, ao grifar o inciso 2, ele está dizendo assim, que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Pois bem, esse inciso 2, que foi grifado pelo presidente, é o que entra no âmago de toda essa questão. E aí eu me dirijo ao senhor e à senhora telespectador, e nós vamos pensar, e aí não precisa ser um profissional do direito, não precisa ser um juiz, não precisa ser um advogado, não precisa ser um promotor. Basta que a gente pense, é possível que alguém, avocando o poder do Estado para si, diga simplesmente, eu estou vítima nessa situação, eu fui vitimado por esse problema, então eu vou investigar, eu vou denunciar essa pessoa e eu vou julgar se essa pessoa está certa ou está errada. Pelo amor de Deus, mas isso em lugar nenhum do mundo é factível, é possível, é democrático, é imaginável. É inimaginável porque não é possível, não é democrático. Nós pensarmos que um ser humano pode se dar a este poder é de arrepiar os cabelos. Porque nós vemos muito claramente na lei que quando a gente entra em juízo, Tiago, existe a chamada tripartição da causa. Você não pode ter um juiz que seja parcial. Eu creio que temos um amigo meu que é juiz lá na Bahia, é o Rodolfo Pamplona, ele deve estar nos assistindo. Um abraço para o Rodolfo. E o Rodolfo, ele escreveu um livro, ele coloca assim, o mito da neutralidade do juiz. Não existe neutralidade no juiz, como não existe no advogado, como não existe nenhum ser humano. Nenhum ser humano é neutro. Mas o juiz obrigatoriamente tem que ser imparcial. Quando você entra com uma causa na justiça, você está entrando contra o Estado, na verdade, em face do réu. Então, por isso que se chama a relação tripartite. Autor, juiz, que representa o Estado, e o réu. Ele é citado, responde, tem a tréplica, tem a réplica, e aí vem, depois da tese, da antitese, da antítese, vem a síntese, que é a decisão do Estado. Porque o Estado avocou para si o direito de dizer quem tem razão. Então é o Estado que vai dizer e os dois vão ter que cumprir. Só que esse juiz que decide, ele tem que ser imparcial. E nesse caso aqui, nós temos um juiz que é vítima, que é investigador, que é promotor e que é juiz. Então, isso não cabe em nenhum regramento jurídico. Por que o presidente falou do artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal aqui na peça? E isso é uma base jurídica tremenda para dizer o famoso inquérito do fim do mundo, né, que é esse inquérito famigerado 4781, ele foi criado com base nesse artigo 43 do regimento interno do Supremo, que é um artigo que permite, em tese, a um ministro do Supremo fazer investigações. É um artigo completamente inconstitucional. Não pode estar no regramento jurídico. Por isso, inclusive, acompanha aqui
uma ADPF, né? Que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, o presidente tomou cuidado e se resguardou juridicamente de não só mostrar que o juiz não estava sendo imparcial, como também o artigo onde ele se baseava para fazer com que esse inquérito prosseguisse era completamente inconstitucional. Então, com todo o respeito ao doutor Leonardo, não há constitucionalmente formas de se fazer com que isso seja mantido de pé. Já com relação ao advogado que está deputado, né? Porque advogado sempre seremos. Deputado eventualmente. Eventualmente, mas já são 5 legislaturas. Faz tempo. O deputado Pompeu, que é meu colega e que está deputado, é lá da gloriosa Santo Augusto, né? A querida Santo Augusto, foi prefeito de Santo Augusto. Com muita honra. E ele, com certeza, defende as bandeiras do Partido Democrático Trabalhista, é isso, PDT. O PDT foi fundado por Leonel Brizola. E aí, doutor Pompeu, eu vou me permitir voltar um pouquinho, porque como eu sou advogado das antigas, eu me lembro que em 1983, o Thiago aqui nem pensava em nascer ainda. Não sei se o deputado Irigaray já era nascido em 82. 82. Então, em 83, deputado, eu estava lá na Ritter dos Reis, aqui em Canoas, fazendo meu primeiro ano do curso de Direito. E eu vi o meu colega aqui, o doutor Leonardo, falando que eram tempos de ditadura, eram tempos cruéis. Pois olha, eu vou lhe dizer quem foi meu professor de sociologia lá na Ritter dos Reis, Armando Petri. Um grande sociólogo desse país, autor de diversos livros, e ele tinha uma cátedra que era totalmente esquerdista. Eu saí da faculdade acreditando piamente que Leonel Brizola era um grande humanista, foi um grande homem. Leonel de Moura Brizola, meu avô, João de Moura Brizola. O Leonel Brizola era um homem de valor, um homem honesto, um homem honrado, mas que defendia uma tese que está completamente defasada, está ultrapassada. Tudo que a gente pode entender que caia para a esquerda neste grande xadrez mundial é descartável de plano, como fez o Pachequinho lá, que ele jogou no lixo o negócio. Aí falou em esquerda, tem que jogar no lixo. Porque não tem como dar certo. Os exemplos estão aí, Cuba está aí, Venezuela está aí, Argentina está aí. Ah, mas o Brasil não é Argentina. Pois é, a Argentina não era Venezuela, Venezuela não era Cuba. Então, chegou a esquerda, a gente, por mais boas intenções que existam, a gente tem que parar. Para atender a pergunta do moderador aqui, eu quero dizer que o nobre deputado Pompeu, quando ele disse, e eu tomei o cuidado de abrir aspas, porque foram palavras do deputado, absurdo este poder que o Supremo tem. Por isso, foram exatamente essas palavras. Eu concordo em número, gênero e grau com o deputado Pompeu de Matos. Um absurdo o poder que o Supremo Tribunal Federal detém no país. Nós estamos vivendo, não sou eu que estou dizendo, vários analistas, e hoje o doutor Ives Gandra, o maior jurista desse país, esteve na Rádio Guaíba e concedeu uma entrevista ao Júlio Ribeiro, e ali ele disse, nós estamos vivendo uma ditadura da toga. Agora sim nós estamos vivendo esses tempos de ditadura, porque não é possível que um homem tenha esse poder sobre um colegiado, sobre milhões de pessoas. Certo. Então, é dentro desse contexto de uma análise um pouco mais ampla. Hoje o mundo é dividido entre globalistas, que são metacapitalistas, comunistas, socialistas, e os soberanistas, como é um Jair Bolsonaro, como é um Donald Trump. Esses caras, eles querem a soberania do seu povo, a soberania da sua pátria, sobre os interesses mundiais, chino, russo, enfim. Então é este o contexto que nós estamos inseridos e é isso que a gente tem que entender nesse particular. Deixa eu só cruzar as conversas aqui
com Vossa Excelência, me permita assim, dizer, eu digo e falo com conhecimento de causa que o Supremo pode, e pode bastante. Mas o Supremo não pode tudo. Ninguém pode tudo. Assim como o Executivo também não pode tudo, nós do Legislativo também não podemos tudo. Há que ter este equilíbrio. Mas o que me angustia é quando a gente tem a oportunidade de regrar os poderes do Supremo. O exagero que o Supremo tem em termos de poder, aí vem aquele que mais critica o poder do Supremo, que é o presidente Bolsonaro, e eu não lhe tiro boa parte das razões, e nesta hora, ao invés dele se perfilar entre nós e conosco e sancionar o projeto de lei 10.042 e colocar um freio no Supremo e dizer, um ministro não pode botar o presidente de joelho, um ministro não pode botar a Câmara dos Deputados de joelho, um ministro do Supremo não pode botar o Senado de joelho. Aí o que o presidente faz? Diz, não, o ministro pode sim me botar de joelho, botar ele próprio, Bolsonaro. Um ministro pode botar... É isso que eu não estou entendendo. Então, não adianta nós ficar brigando com o Supremo, falando mal do Supremo, quando nós temos aqui regrar o Supremo. Mais do que falar mal, é regrar. Isso sabe o que parece? Lá nas missões de onde vem, a gente chama isso de pela de porco, tosa de porco. É muito grito e pouca lã. Ou seja, não dá resultado. Então nós temos que regrar, e eu fiquei devendo e aproveito aqui a deixa para dizer que o meu projeto de lei, que está tramitando, que busca regrar o Supremo, porque eu digo que o Supremo tem muito poder, e nós temos que diminuir o poder dele, projeto de lei 2.488 do ano de 2020, ou seja, já tem mais de um ano tramitando esse projeto. Eu não tenho nenhum problema de regrar o Supremo. Agora, eu não vou ficar aqui falando mal de juiz, fazendo ofensas, acusações retóricas, enfim, baixaria, palavras de baixo calão. Não vou falar isso. Jamais vou fazer isso. Perfeito. Eu respeito. Agora, eu quero regras, leis, e isso eu não tenho medo de apresentar. Mas já que você me permite, Tiago, já que o doutor Leonardo no debate. Já que o deputado falou de respeito e medo, né? Ele disse assim, eu não tenho medo do Supremo, eu tenho respeito. E eu quero regrar porque os poderes estão exacerbados. Sem dúvida, os poderes do Supremo hoje estão exacerbados. Mas o grande problema, na minha modesta opinião, não são as instituições. O grande problema hoje é de homens. Homens públicos que estão exacerbando as suas funções. Porque se nós temos uma Constituição, e o Supremo deve ser o guardião dessa Constituição, e essa Constituição, no seu artigo 5º, inciso 4, diz que é livre a manifestação do pensamento. Eu penso o que eu quiser e eu manifesto esse meu pensamento, não interessa o que é livre. Só que alguns são mais iguais do que os outros. Eu sei que tem... Só para introduzir o doutor Leonardo, mas por favor. Só uma colocação importante aqui. O Constituinte ele não pensou em regras claras quanto à questão dos ministros do STF. Nós temos ali Suprema Corte, Supremo. Como o deputado Pompeu falou que um poder fora de controle muitas vezes, né? Que não se tem limite o poder que se tem no STF. E por que não se ter um mandato de 8 anos, o ministro do STF? Se ter critérios claros quanto à nomeação do ministro do STF, que é o poder que defende a nossa Constituição. Por que não se ter esses critérios tão claros? Porque a gente viu que entra o governo, sai o governo e todos eles erraram. Nenhum acertou quanto à nomeação de ministro do STF. Porque não se teve um critério claro, objetivo, técnico, pré-requisitos, que eu acredito que seria o ideal se ter uma reforma ali nesse quesito, de ter um mandato de 8 anos, pessoas ligadas à magistratura, pessoas com qualificação técnica comprovada, para que a gente possa ter uma Suprema Corte realmente técnica. É isso que nós precisamos para o Brasil. E outra coisa, quem tem a segurança de se aposentar com 75 anos de idade, estando num cargo de ministro da mais alta corte brasileira, realmente... Eu não quero falar que alguém se acha semideus, mas é o que comentam na República, né? O constitucionalista vai falar, mas eu vou deixar para o constitucionalista uma deixa. Nosso Leonardo Grison. Nosso doutor Grison. Olha aqui, ó. Doutor Irigaray, me permita dizer, por que o Senado não faz isso?
Bota o mandato de 8 anos. O problema é que o legislativo, o executivo ficam falando, mas não fazem. Tem que fazer a lei. Fazer a lei. O constitucionalista pode responder. Doutor Grison, esse é um dos itens, então. Tenho 3 tópicos para o senhor, pautado também por esse do deputado Pompeu. Outros 2 são o seguinte: um é sobre a sua fala e o outro sobre a fala do doutor Casarim. Eu começo pela fala do doutor Casarim, quando ele traz para a gente ali a análise básica da ideia tripartite, né, que mantém uma isonomia no aspecto do juiz, do autor e do réu, com tese e antitese gerando síntese, o caráter, né, talvez quase que épico da busca ensandecida por uma neutralidade que vai embarrear numa imparcialidade, no caráter quase pirrônico da necessidade de uma antilogia epoqué. Tá? Dizendo isso, quando o autor e o juiz são os mesmos, é impossível a prática da antilogia epoqué, necessária para o aspecto jurídico se fundamentar desde os seus primórdios da sua formação lá dos gregos. Então eu pergunto, o senhor não considera isso uma fragilização constitucional? E o outro é uma fala sua que o senhor diz assim, é óbvio que o STF comete equívocos e até abusos. Pois, se no cometimento de abuso de um líder do executivo ou de um equívoco, como crime de improbidade administrativa, intencional ou não, ele pode ser impedido do seu funcionamento de cargo, vide o impedimento da presidente Dilma Rousseff, vide alguns dos pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Então, se comete equívocos e abusos, não é isso a justificativa para o impedimento do ministro do STF? Por favor. Tá difícil falar agora que acumulou bastante coisa, várias falas, né? Eu só queria fazer um breve parênteses. Por favor. Foi falar da CPI antes e queria dizer que o comentário do deputado Pompeu está absolutamente correto. A análise ela é objetiva, preenchidos os requisitos objetivos, o Supremo entende que tem que instalar a CPI. Foi isso que foi determinado, como diversas outras vezes já foi determinada na história do país. Então é tudo normal com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Já teve um antecedente, doutor? Já teve um antecedente na CPI do apagão? Na CPI do apagão aéreo, o Bolsonaro, meu colega deputado, ele tem um discurso memorável dele lá, dizendo da importância da decisão do Supremo que mandou implementar, instalar a CPI do apagão aéreo. Então já vem de longe, viu? Desculpe. Está correto. Não, imagina, agradeço. Tá exatamente correto. Vem de longe mesmo. O meu colega fez uma crítica muito boa, que é essa vou fazer uma metáfora. Você imagina o sujeito que cobra um escanteio e ele corre lá para cabecear e fazer o gol, e ainda quer ser o goleiro, né? Evidentemente que é problemático isso, concordo plenamente. É uma falha do nosso sistema e a gente tem várias outras nesse sentido. Você imagine, por exemplo, coisa que a gente viu muito na Lava Jato. O juiz que defere uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, ele já fez um juízo valorativo ali. Esse juiz não deveria ser substituído por um outro? Esse juiz é imparcial para depois julgar na sentença? Me parece que não. Né? Nós temos, por exemplo, sistema como o sistema espanhol, onde você tem juízes distintos para isso. Então, assim, concordo plenamente com esta crítica. Só que aí eu volto àquilo que o deputado Pompeu havia dito antes. Então, nós temos que reformar o nosso sistema. Nós temos que mudar, né? Mudar as leis, fazer emendas à Constituição, que o Supremo e há uma falha ali, foi mencionado, né, que se a gente for voltar assim da ideia da separação de poderes, Montesquieu deixa bem claro, né, quando ele observa lá a Constituição inglesa, a ideia da separação de poderes é colocar um poder contra o outro, um fiscalizando o outro. É uma lógica liberal. E, de fato, em várias questões, não há algo que possa fazer frente com o Supremo. O maior constitucionalista do mundo provavelmente é o José Joaquim Gomes do Canotilho, grande jurista português. Ele disse o seguinte: nenhuma corte constitucional europeia
tem o poder que o Supremo Tribunal Federal tem. De fato, é o tribunal mais poderoso do mundo, o que é algo muito perigoso quando a gente fala de uma corte onde só tem 11 ministros livremente escolhidos pelo presidente da República. É uma crítica que eu compartilho, mas eu volto ao que o deputado Pompeu disse. Então nós temos que mudar as nossas regras, né? E aí eu concordo, tem muita coisa a ser mudada, né? Mas não é atacando as instituições, querendo cassação de ministros, né? Como eu lembrei, que é o que as ditaduras fazem, né? As democracias fazem o quê? Alteram as suas leis, a Constituição, etc. E aí sim, a gente tem muito a melhorar, adoraria, né? Foi mencionado também a prisão do deputado Roberto Jefferson, né? Eu fiquei muito feliz de ver que agora a extrema-direita brasileira virou garantista. Eu estou muito feliz, é um avanço civilizatório que está acontecendo no Brasil, né? Eu, como não sou um grande processualista, eu vou citar o Aury Lopes Júnior, que é um grande processualista, e disse: olha, realmente, atacar o Supremo como Sérgio Reis, Roberto Jefferson, etc., vem fazendo, passa do limite da liberdade de expressão e é sim crime. Não quer dizer que deva ter sido feita a prisão. Nós temos uma série de medidas cautelares diversas da prisão que são prioridade. Então, assim, o Supremo poderia ter determinado diversas outras medidas e aí sim, se o Roberto Jefferson não cumprisse, teria todo o fundamento de prender ele. Só que eles foram direto prender ele. E aí me parece que sim. Exagerou. É um equívoco, é um abuso, né? Como é a regra, infelizmente, no Brasil, né? Quem é garantista luta contra todo o sistema e usa e abusa das prisões para o povo em geral mais ainda, né? Nossos presídios estão lotados de pessoas que muitas vezes não têm uma condenação nem de primeira instância. Então é muito complicado isso. Muito bem, tá aí então palavras de Leonardo Grison, advogado que também nos abastece no debate aí de forma virtual. A gente vai para uma rápida parada, é bem rapidinho mesmo, o debate está muito bom, hein? E a gente volta para a nossa rodada final aqui no Cruzando as Conversas. Não perca, em instantes. Era para mim ir embora, né? Como é que eu vou sair? Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM, defendendo quem protege você. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari.
A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Tiago, olha só, agora que eu também sou Claro, eu queria conversar para definir qual é o papel de cada um. Você fala que a Claro tem o primeiro 5G do Brasil. Eu falo que tem internet com fibra, Wi-Fi na casa toda e tem o Now em todas as telas. E por aí vai. Aí você... Não vai falar nada? Nem que Claro tem planos pós com esporte, séries, filmes e muito mais? Vai! Não você não apresenta coisa sozinha ali? Com milhões de pessoas ao vivo? 250 mega por R$ 99,99? Vem pra Claro. Claro, tudo junto e conectado. O Grêmio Náutico União está trazendo melhorias para toda a comunidade. Unindo a tradição com a modernidade, os espaços para eventos no clube estão sendo reformados para se adequar às novas normas de segurança e acessibilidade. Com as tendências atuais, né? Até porque as pessoas que locam, né, que são os nossos clientes, exigem muitas coisas e nós temos que dar principalmente a segurança. Com localização privilegiada, estacionamento e geradores próprios, os salões são um lugar perfeito para realizar o seu evento. Então essas são as novidades do nosso Centro de Eventos União para a comunidade, para você. Traga seu evento para cá, vai ser muito bem recebido pela nossa equipe que é especialista em eventos. E é assim que nós voltamos com o bloco do Cruzando as Conversas para as considerações finais dos nossos convidados, debatendo hoje os termos políticos, técnicos, jurídicos do não acolhimento do pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, por conta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O oferecimento do programa, você sabe, mas a gente valoriza, né? Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Começo com as considerações finais do deputado federal do PDT, Pompeu de Matos. Aqui eu agradeço a presença no programa. Seja sempre muito bem-vindo, deputado. E a casa é sua. Seja sempre bem-vindo ao programa. Eu quero agradecer primeiro ao doutor Grison. Eu fiquei assim impactado com a posição equilibrada dele, madura, até com a metáfora que ele colocou ali, muito interessante, muito boa, né? A doutor Júlio, agradecer aqui da gente poder ter esse convívio. O Rui, que já é um deputado que tem um valor expressivo, a gente tem que, mais do que conhecer, reconhecer. Eu não tenho nenhum problema da gente ter divergência. Eu adoro uma briga, mas a minha briga é de ideias. Eu coloco minhas ideias em lutas, né? E ela vai assimilando e às vezes até vai incorporando a ideia dos outros. Não tenho nenhum problema, ninguém é dono da verdade, ninguém tem o rei na barriga, ninguém sabe tudo. Agora, as brigas de ideias não são de ofensas, não são para diminuir as pessoas, não são para desfazer, desmerecer, descredenciar, desqualificar e muito menos as instituições. No caso aí do impeachment, eu vou dizer assim, graças a Deus que nós temos lá o presidente Rodrigo Pacheco de maneira equilibrada. Tu imagina se o presidente da Câmara resolve acolher os mais de 100 pedidos de impeachment que tem contra o presidente Bolsonaro. E vão para votação, vota um. No outro mês não deu, no outro mês vota o outro. Daí não deu, no outro mês vota o outro. Vão votando. Terminou o país. Está entendendo? Terminou o país. Aí vamos votar, aí votamos do ministro, o impeachment do ministro. Agora eu me recordei aqui com o que o doutor Grison falou, tem impeachment do vice.
Daqui a pouco vai começar a apresentar impeachment do vice, o Mourão. Vocês não vão viver de briga, de redoma. O Brasil não se constitui, não se constrói, e aí nós vamos esquecer as verdadeiras lutas, né? Sabe aquela coisa quando a família briga, né? No fim de semana, né? O pai bate na mãe, aquela briga terrível, o filho se mete, se machuca, a filha, na segunda-feira, a filha vai no hospital visitar a mãe, o filho vai no presídio visitar o pai que foi preso por conta da briga. Nenhum foi trabalhar, aí um perdeu o emprego, o outro perdeu o negócio porque não pôde abrir a loja. Tá entendendo? Tá entendendo? Nós estamos assim no Brasil hoje. Nós vamos viver de briga, vamos continuar brigando. Nós vamos nos desmontando, nos desmanchando. Por isso que eu vou vender um pouquinho meu peixe aqui. Eu quero que nós encontremos alguém com equilíbrio. Se é para o Bolsonaro continuar brigando desse jeito, não sei onde é que nós vamos parar. Se é para nós voltar para o Lula, voltar à redoma que fazia, eu não sei para onde é que nós vamos ir. Então o Brasil precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Eu tenho lá o Ciro Gomes, que é o meu candidato, mas pode ser, pode não ser. Eu quero que o país se acalme, que o país se encontre consigo mesmo. O Brasil é um país rico, de um povo honrado. Olha aqui, ó, nós somos o melhor lugar do mundo, eu vou concluir assim, o melhor lugar do mundo para se viver. Nós aqui temos um país continental, um subsolo rico, um solo riquíssimo, tudo que tu planta dá 2, 3 vezes por ano. Nós temos uma floresta exuberante, água em abundância, a melhor água do mundo e em maior quantidade no mundo, água doce está aqui, um mar territorial fantástico, nós temos riquezas minerais, nós temos a nossa diversidade florestal, os remédios do mundo estão aqui. Nós não temos aqui cataclisma, maremoto, terremoto, tsunami, vulcão, furacão, não tem nada disso aqui. De vez em quando o minuano assopra uma geadinha, a gente torce por uma neve que nem vem, está entendendo? Nós não temos aqui guerras étnicas, alemão, italiano, português, negro, índio, nós convivemos bem. Não temos guerra religiosa, se matam por conta da religião, se matam em nome de Deus. O Brasil não tem nada disso. Qual é o nosso problema? Nós temos uma classe dirigente, política, uma elite, não só política, uma elite que não se entende. Muito olho grande, quem sabe. Nós precisamos entender, sermos mais generosos. A vida é simples, a gente que complica. A gente está complicando a vida para nós mesmos. Acho que o Bolsonaro sai e não fica bem para ele. Não vai ficar com uma boa imagem de presidente. Quando ele podia ser um grande estadista, pode ainda, tem tempo. Nós precisamos, o Brasil precisa de um bom projeto de país para o país. É isso que a gente quer, é isso que a gente sonha. E eu tenho certeza que se nós brigarmos menos, nós vamos ter mais tempo para construir mais. Quando a gente fala e grita quando fala, a gente ganha no eco e perde no raciocínio. Então nós precisamos gritar menos e raciocinar mais. Nós temos que brigar menos e produzir mais. Isso está faltando no Brasil. É o que eu desejo, é o que eu sonho, é o que eu prego, sem deixar de divergir, sem deixar de cruzar as conversas, sem deixar de fazer o contraponto. Não é isso. Aqui não é burrinho de presépio para dizer amém, amém. Não é isso, não é isso. Mas até para a gente discutir precisa de urbanidade, porque o respeito o respeito para contigo, ele se equivale ao respeito que tu tens para comigo. A gente tem que ter este equilíbrio, e isso é o que está faltando para o país. Por isso que esse debate, encerro dizendo isso, esse debate diz assim, não, mas eu direito, a liberdade de imprensa, a liberdade disso, a liberdade daquilo. Diz assim, eu tenho liberdade de dizer o que eu penso, dizer o que eu sinto, falar o que eu vejo, contar o que acontece, mas eu tenho limite que eu não posso ultrapassar, e essas coisas estão faltando, está todo mundo ultrapassando o limite, e eu já quase ultrapassei o limite do tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Pompeu, seja sempre muito bem-vindo. Da mesma medida, doutor Júlio Casarim, o senhor tinha dito, né, faz tempo que eu não ia no programa, ainda sob a minha batuta não tinha vindo ainda, mas acompanho seguido. Então esteja sempre convidado, para não ficar só do outro lado. Vem contribuir aqui também, que agrega demais. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Tiago. Eu quero agradecer aos debatedores aqui, os nobres deputados, o meu colega lá, e principalmente a você, cidadão brasileiro, não desista do seu país. Vamos acreditar, o Brasil, ele vive hoje uma grave crise institucional. O mote desse programa foi o que o Pacheco fez lá no Senado, jogar no lixo esta que era um anseio de grande parte da maioria da população brasileira. E isso foi uma decisão política, não institucional. A crise é institucional e requer uma solução institucional e não política. Agora, eu gostaria de
de encerrar com as palavras, como disse o doutor Leonardo, do maior constitucionalista do mundo, um jurista que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, num congresso que tivemos em Portugal, Canotilho, e eu lembrei que ele fala alguma coisa sobre liberdade de expressão. E eu procurei aqui, ele diz assim, Canotilho, abre aspas, é o que diz Canotilho, a realização plena da democracia pressupõe um espaço aberto, plural e dinâmico, onde haja o livre confronto de ideias, que só é possível se for garantida a liberdade de expressão. E conclui, liberdade de expressão é um direito que visa proteger não apenas os cidadãos, mas a todos nele envolvidos. Então, quando Canotilho diz que liberdade de expressão, a garantia da liberdade de expressão é o âmago da democracia, ele está dizendo assim, você pode falar tudo o que você pensa. Claro, você vai responder pelo excesso. O que não dá é para inventar lei e prender pessoas sem base legal para isso. E é isso que foi feito, é por isso que foi feito o pedido pelo presidente da República e é uma pena que a decisão tenha sido política e não institucional. Mas eu acredito que o Brasil vai dar certo, tem um grande futuro. Nós precisamos sempre caminhar com Deus à direita, esquecendo da esquerda, porque aí nós teremos um brilhante futuro para o nosso país. Muito obrigado, boa noite. Muito bem. Então, a fala do doutor Júlio Casarim. Fechando também mais um agradecimento aqui na bancada presencial, deputado Rui Irigaray, seja sempre muito bem-vindo, como falei, né? Acompanhava o Cruzando as Conversas quando o senhor vinha aqui com o Macalós, desde que cheguei aqui, sua primeira vez. Esteja sempre convidado, a casa é nossa, deputado. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os telespectadores. Também cumprimento aqui o doutor Júlio Casarim, doutor Grison, participaram desse debate importante, deputado Pompeu de Matos. E nós vemos que o Brasil, ele administrativamente, ele no governo do presidente Bolsonaro está sim no rumo certo. Para vocês terem ideia, o Brasil essa semana atingiu 223 milhões de vacinas, doses da vacina, e ultrapassou os Estados Unidos, né? Maior economia do mundo, o país, um dos países que nós consideramos, né, o país mais organizado em termos de saúde e economia do planeta. E o Brasil, proporcionalmente, passou a grande potência norte-americana. Por quê? Porque se teve um governo que soube fazer a gestão da crise, mesmo com todas as dificuldades que o Brasil enfrenta. Não foi fácil comprar as tais vacinas, né? Essa discussão totalmente descabida que está tendo no Senado da República, a meu ver, é realmente uma perda de tempo, uma perda de dinheiro público. E o presidente Bolsonaro, com seu quadro de ministros, que na seleção brasileira é difícil de falar hoje em dia, né? Porque a seleção brasileira não joga tão bem quanto jogava lá na década de 90. Mas dá para se falar aí que nós temos aí um Barcelona, um Paris Saint-Germain de ministros aí no governo Bolsonaro. Tereza Cristina, ministro Paulo Guedes, nós temos aí o nosso próprio ministro Onyx Lorenzoni, o ministro Tarcísio aí, o homem asfalto, né? Nunca vi quanto, né? Que sem ter dinheiro o homem está asfaltando tudo aqui. A 116, que era um problema para os gaúchos aqui, que ligava o sul do estado ali, a Rio Grande, Pelotas, Camaquã, e nós tínhamos aquele problema, aquela rodovia há tantos anos, que agora está uma maravilha de transitar ali, graças às obras feitas aqui pelo Comando Militar do Sul, ao comando do ministro Tarcísio de Oliveira. Então, tantas coisas boas estão acontecendo no Brasil, mesmo com essa crise do coronavírus que assombrou todo o planeta, não apenas o Brasil. Portugal não tinha dinheiro para comprar vacina. A Argentina está vivendo uma crise ainda sanitária muito forte, porque um percentual muito baixo dos cidadãos foram vacinados. Então o Brasil aí deslanchou, mas muito pela gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho que discordar muitas vezes quando se coloca que o presidente Bolsonaro é um homem que só briga, que só causa confusão. Isso é uma mentira. O presidente Bolsonaro é um ex-parlamentar que ficou quase 30 anos no Congresso Nacional, um homem aguerrido, né, que quando vem para a presidência da República, ele vem com o aval da população brasileira para realmente transmitir a mensagem de mudança do Brasil, do rumo do Brasil. Porque o povo não aguentava mais mensalão,
Petrolão, tudo aquilo, né, doutor Júlio Casarim, que o Brasil passou aí, que realmente nós não queremos mais lembrar daquela história, daqueles tempos difíceis que o Brasil passou. Então, acredito aqui que estamos numa virada de jogo, tudo dentro das 4 linhas da Constituição, como diz o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, quero agradecer mais uma vez a RDC TV. Um beijo especial à minha esposa que está me assistindo, minhas filhas, a Martina e a Maria Vitória, que sempre estão me acompanhando no meu mandato aí. Elas sabem aí que tudo que a gente faz é por elas. Muito bom. Muito obrigado, então, deputado Rui Irigaray. Fechando nossa bancada agora de maneira virtual e por isso híbrida, né? Professor de Direito, advogado Leonardo Grison. Doutor, muito obrigado pela sua participação, contribuição. Na próxima vez, tomara que o senhor possa estar conosco aqui, mas de qualquer maneira também esteja sempre muito bem convidado a integrar essa elite de contribuição intelectual, de prismas que o Cruzando as Conversas tem o prazer de receber de segunda a sexta-feira. Muito obrigado, doutor. Tem que habilitar o áudio. Agradeço as menções ali. Tá indo o áudio agora? Tá vindo. Tá ótimo. Eu que agradeço a contribuição ali, o convite, as contribuições do Júlio Casarim, deputado Irigaray, deputado Pompeu. Muito honrado com as menções. Agradeço mesmo o convite. E queria colocar uma questão para reflexão aqui. E se fosse aceitado esse pedido de impeachment, o que aconteceria? Seria julgado pelo Senado. E aí a gente chega na seguinte situação. O impeachment, como é definido pela Constituição, não é um instrumento político. Ele é para crimes de responsabilidade. Só que não são juízes que julgam, são senadores, e os senadores são políticos, e não há como separar disso. E ao final das contas, então, toda e qualquer decisão em sede de impeachment acaba sendo política. E aí a gente já viu esse filme. Alguns vão dizer que foi golpe, outros vão dizer que não. E, de novo, o país fica rachado em torno disso. Então, é extremamente problemático, é um remédio extremamente amargo, porque, justamente, a definição é jurídica, mas quem diz o que é crime de responsabilidade são os senadores. Se eles disserem que é crime de responsabilidade, e não cabe revisão pelo Supremo Tribunal Federal. Então, certamente que é sempre problemático o impeachment. Muito bom. Eram essas as minhas considerações. Ótimo. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Leonardo Grison, também doutor Júlio Casarim, os deputados Pompeu de Matos e Rui Irigaray. Eu vou para um último compromisso comercial e volto para me despedir de você, deixo Cruzando as Conversas, que foi, olha, para lá de bom, né? É rapidinho, a gente vai ali e volta já. Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM, defendendo quem protege você. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. A
Elevato é uma referência em alto padrão. O grande diferencial da Elevato é o comprometimento com a satisfação do cliente início, meio e fim, desde a entrega, os prazos e o pós-venda. O atendimento é impecável. São mais de 3 décadas e ao longo destes 30 anos algo que mais nos orgulha é a garantia, a dupla garantia que oferecemos. Além da garantia do fornecedor, tem a garantia Elevato. Este é o nosso compromisso com nossos clientes. Eu sou cliente da Elevato já faz alguns bons anos. Agora eu fiz uma reforma em plena pandemia. Em 1 mês e meio nós fizemos com os materiais todos da Elevato, inclusive a banheira, tudo. Então assim, é uma empresa que eu acredito muito, que eu indico muito, porque eu acho que é uma empresa assim que a gente pode confiar, que acima de tudo eu acho mais importante ter a confiança. Nas telas da RDC TV, você fica sabendo sobre as principais notícias para começar o dia. E a nova atração é o Manhã RDC, de segundas às sextas-feiras, das 9h30 às 10h30, nos canais 24 e 524 da Claronet TV e nas plataformas digitais de sua preferência. Com muito jornalismo e variedades, o Manhã RDC é a sua revista para ficar bem informado. Manhã RDC. Oferecimento Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. E é assim que nós voltamos com o acabamento do Cruzando as Conversas desta quinta-feira, um belo programa, né, que falou dos termos políticos e jurídicos do pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro para o impedimento do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e que não foi acolhido pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Tivemos diversos desdobramentos com os deputados Rui Irigaray, do PSL, ele de natureza estadual, o também deputado daí federal do PDT, o Pompeu de Matos, os advogados Leonardo Grison e Júlio Casarim. O oferecimento do programa você sabe, mas a gente valoriza a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Amanhã a gente está de volta a partir das 10 horas da noite, sempre com produção da Evelyn Lopes, a supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus, tendo na equipe técnica o Beto Tormes, o Léo Rosa, o Bruno Cabral e a Ana Santos. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Então, encontro marcado, 10 da noite de amanhã, mais debates, mais análises, o Rio Grande se vendo na tela da RDC TV. Boa noite, tchau. Cruzando as Conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. A esclerose múltipla é uma doença que afeta pessoas entre 20 e 50 anos, no auge da sua idade produtiva. Vamos conhecer mais sobre o assunto? O que é esclerose múltipla? Esclerose múltipla é uma doença autoimune, que são doenças em que nós mesmos produzimos anticorpos que afetam estruturas do nosso organismo. No caso da esclerose múltipla, o cérebro e a medula. Quais são as causas? Conhecemos parte da origem da esclerose múltipla. Sabemos que existe uma codificação genética do sistema imune que é feita errada e que isso faz com que a gente desenvolva esses anticorpos. Contudo, a gente não conhece o que precipita esse processo. Pessoas com códigos genéticos imunológicos semelhantes podem não ter a doença,
pode nunca desenvolver a doença. Quem pode ser afetado pela doença? Ela afeta apenas adultos? Esclerose múltipla afeta adultos, fundamentalmente na faixa etária entre os 20 e os 40 anos, mas pode acontecer depois disso, e também afeta crianças. Hoje em dia a gente sabe que a esclerose múltipla pode começar em qualquer faixa de idade. Afeta homens e mulheres, sendo mulheres predominantemente. Ela tem cura? Infelizmente, ainda não temos cura. Temos tratamento eficaz, poderoso, que faz com que as pessoas mantenham uma vida normal desde